Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kidaipe e vamos falar de Carlos Alcaraz, semifinalista do US Open, venceu o Alexander Zverev por 3 sets a 0, 6-3, 6-2, 6-4. O Zverev deixou bastante a desejar nos momentos que teve para quebrar, né? O Alcaraz teve 4 chances para quebrar o Zverev e quebrou nas 4, né? O Zverev teve 6 chances para quebrar o Alcaraz, não aproveitou nenhuma. Algumas, obviamente, mérito do espanhol, mas tem outras que faltou convicção, né? Tipo, o início do jogo, né? Ele ilude muita gente, né? Porque os 6 primeiros games são tão parelhos, são tão de tênis bem jogado, né? É aquele momento que o Zverev ainda tinha um físico adequado, né? Para bater de frente, né? Mas é aquela história, né? Foi passando o jogo, né? A coisa ali piorou para o Zverev, que passou 6 horas a mais em quadra do que o espanhol, né? E assim, o Alexander Zverev ele não tem aquelas manhas, né, para compensar isso, né? Porque o Federer, Nadal, Djokovic já tiveram torneios que eles sofreram com o decorrer da campanha e davam um jeito de gerenciar isso. Isso não é a manha que o Zverev tem. Um cara que, ao meu ver, fazia isso muito bem, tipo, passou muito tempo em quadra, mas ainda assim se mantinha muito competitivo, é o Wawrinka, né? O Wawrinka é um cara que, até por ser um tenista um pouquinho mais irregular, ele sofria às vezes umas rodadas prematuras, né? Inclusive o título dele no US Open, acho que em 2016, acho que foi esse o ano que ele ganhou o US Open, né? Ele salvou o match point que na terceira rodada, entende? O Daniel Evans, que enfrentou o Alcaraz há pouco tempo ali, chegou até match point para eliminar o Wawrinka. Você vê ele jogando contra o Daniel Evans, você não acredita que ele dominou o Djokovic na final. Dominou entre aspas, o jogo foi duro pra caramba, né? Mas foi um jogo, uma atuação magnífica do suíço, né? Você parece, pô, não parece o mesmo jogador, né? Ele passou muito mais tempo em quadra, mas soube gerenciar, né? E o Zverev, acho que é até pela questão de estar tentando recuperar o ritmo, né? Não é um ano que ele está avançando tanto assim em vários torneios, alguns ele sai muito cedo, isso atrapalha, entende, né? Você continuar seguindo nos torneios, você já deixa o seu corpo mais acostumado com essas grandes batalhas, né? E no final das contas, assim, o Zverev gastou 4 horas e 40 minutos de intensidade altíssima para ganhar do Jannik Sinner, né? E assim, o estilo de jogo dele, né, para enfrentar o Alcaraz precisa ser muito bem executado. Ele saca bem, ele tem bons golpes no fundo de quadra, mas é aquela história, né? Faltou convicção nos momentos que ele tava ali para quebrar, porque, por exemplo, até o 3-3 no primeiro set, ele estava melhor, né? Ele começa melhor, tem a primeira chance para quebrar, mas não quebra. E aí o que acontece no game seguinte, sacana? Fez até um 30-0, levou 4 assim, pontos seguidos do Alcaraz, 3 devoluções magníficas do espanhol, e aí foi quebrado e o Alcaraz fechou o primeiro set 6-3. Segundo set ali, o Alcaraz até controla com uma grande tranquilidade, o Zverev não consegue bater de frente, chega até alguns momentos ter ali um momento para tentar se recuperar, mas não consegue, 6-2. E aí no terceiro set foi tudo ou nada, né? Foi muito agressivo, começou a fazer uns golpes bem bonitos, inclusive, né? E ele, até o 4-4, ele tava melhor, entende? Ele conseguia ali machucar o Alcaraz deu uma baixada, né? Começou a errar um pouco mais, e ele teve os breakpoints e, de novo, não aproveitou. E alguns ele não aproveita porque faltou convicção, entende? Né? Um cara que ali faltou o tempo certo para atacar, faltou o tempo certo ali para fazer a mudança de jogada, e às vezes foi passivo demais, e aí o espanhol cresce, né? Tipo, o Alcaraz é um cara que, assim, não tem medo de jogar ponto grande, entende? Isso é uma coisa que, por exemplo, o Djokovic tem, Nadal tem, Federer tem. Isso aí é a personalidade do jogador que quer a vitória e vai fazer de tudo para conseguir, entende? Vai jogar os pontos grandes como se fosse um 0-0, né? Tipo, jogando um 5-0 a favor, entende? E assim, ele foi muito bem nesses momentos e acabou vencendo a partida. Não é à toa, como eu disse, 6 breakpoints para o Zverev, nenhum aproveitado. O Alcaraz teve 4, aproveitou os 4, né? Assim, os últimos 7, 58 minutos, não foi fácil, né? Mas é aquela história, quando precisou crescer o nível, quando teve a janela, o Alcaraz aproveitou e vence aí o Zverev, né? Talvez estivesse fisicamente melhor, não tivesse passado tanto tempo em quadra, esse jogo fosse mais equilibrado, né? Mas é aquela história, o Zverev ainda está se recuperando, acho que é um torneio positivo para ele, quartas de final do US Open, soma muitos pontos, volta ao top 10, então assim, para ele está sendo positivo essa segunda metade de temporada. Eu acredito que agora esses torneios que vem pela frente, um monte de ATP 250, 500, vai ser importante para ele recuperar mais. Tem ATP 500 da Basileia, tem Viena, tem muitos Tóquio também. Então assim, tem muitos torneios ali para ele conseguir recuperar mais pontos e subir no ranking. E além, é claro, do Masters 1000 de Paris,
e de Xangai. Xangai esse ano volta, né? E assim, para tentar, quem sabe, a classificação para a ATP Finals, porque no momento ele está entre os 8 primeiros do ATP Finals. O Alcaraz está classificado e enfrenta outro cara também classificado para a ATP Finals, que é o Daniil Medvedev. Inclusive, os 3 classificados para a ATP Finals estão nas semifinais, né? Novak Djokovic de um lado, você tem o Alcaraz, o Medvedev e o Ben Shelton, né? Assim, é meio curioso falar, né? Você tá ali os 3 melhores da temporada e o Ben Shelton, né? Que não ganhava 2 jogos em sequência desde o Australia Open em janeiro. Então, aquelas loucuras que o esporte é capaz de proporcionar. Essa semifinal, no papel, ela parece um jogaço, né? Tipo, Alcaraz, Medvedev, né? Tipo, Medvedev é campeão da Open, né? Ele ganhou em 2021, é recente, né? E ganhou em cima do Djokovic, não é que ele teve um jogo fácil na final, né? Tipo Tim e Zverev, naquele jogo, né? Tim tem um grande slam, mas aquela final foi muito vagabunda. Quem viu aquele jogo foi sofrível, né? Não parecia 2 tenistas top 10, né? E a questão é, o Medvedev que é de um triplo 6-4 do Djokovic, né? Inclusive é o único tenista a ter ganho do Djokovic em quadras duras esse ano, né? O Djokovic chegou a salvar match point contra o Korda, contra o Alcaraz, mas ganhou esses jogos, né? A vitória do Medvedev foi em Dubai, duplo 6-4, atuação magnífica do russo, né? É tudo na vida é questão de encaixe, né? Por exemplo, 2 tenistas que incomodam muito o Alcaraz, Félix Auger-Aliassime, 4 jogos, 3 vitórias para o canadense, e o Sinner com 3 vitórias em 6 jogos, né? É um confronto bem equilibrado, mas é um confronto que, assim, incomoda o espanhol, né? Esses caras, por exemplo, nunca ganharam do Medvedev, jogaram 6 vezes contra o russo cada um, perdendo todas, né? E o Medvedev tem muita dificuldade de jogar contra o Alcaraz. Isso, ao meu ver, tem a ver com o estilo de jogo, né? O Medvedev tem aquela posição de devolver saque quase encostando na parede, né? É de 6 a 7 metros de distância, assustador isso, né? Por que ele faz isso, né? Muita gente pergunta. Porque ele tem mais tempo para, assim, tomar decisão, né? E ele pega a altura da bola, né? Mais na altura da cintura, né? E ele tem uma capacidade realmente impressionante de conseguir colocar essa bola em quadra com profundidade, mesmo tão distante, né? Não é simples você ter tanta força e tanta mão para colocar, né? Mas é um dom que o Medvedev tem. Só que o Alcaraz, ele consegue, além de sacar com um bom spin, né? E colocar um efeito que desloque bem o Medvedev mesmo lá no fundo, né? Ele sobe muito rápido a rede, então ele consegue bloquear bastante essas ações, né? O Medvedev, apesar de ser um excelente passador, o Alcaraz tem a mão na rede para conseguir neutralizar boa parte dos golpes que o russo faz, né? E o russo não é um cara tão ofensivo, né? Tipo, não é um cara que vai partir pro ataque na primeira bola, que é algo que machuca um pouco o Alcaraz. Tipo, o Sinner e o Aliassime faz isso muito bem. O russo é o cara da solidez máxima, né? Tipo, o cara vai lá, vai passar toda a bola com grande profundidade, bolas baixas e rápidas, ele faz isso muito bem, mas o Alcaraz ele joga muito com top spin, então ele consegue lidar bem com essas bolas mais baixas, né? E assim, por exemplo, se a gente for parar para pensar, contra o Djokovic que está 9-5 ou 9-6 o confronto direto a favor do sérvio contra o russo, né? E assim, contra o Nadal tá 6-1 pro Nadal, né? Tipo, curioso, né? Tipo, ele contra o Djokovic, no momento assim, melhor da carreira do Djokovic com o espanhol, ele tá melhor, é encaixe de jogo, né? O Nadal gosta de usar o top spin, então ele sofre mesmo com essa bola baixa do russo, né? Tipo, o Sinner chora de enfrentar o Medvedev, porque toda vez que encara aquela bola baixa, ele não consegue atacar tanto quanto ele gostaria, entende? É tudo na vida é questão de encaixe. Esse encaixe de jogo pro Medvedev não é um dos mais legais. A questão é, ele pode estar no dia iluminado dele, a gente já viu que ele é capaz de fazer em dias iluminados, né? E ele pode mudar um pouco o jogo dele. É difícil, né? Mas eu vou pegar um exemplo contra o próprio Zverev. Foi uma situação, obviamente, muito peculiar, que foi em Indian Wells esse ano, né? Porque o Medvedev torceu o pé durante o jogo, quando estava perdendo, né? Tipo, o Zverev tinha vencido o primeiro set, que estava quebra a frente no segundo, e torceu o pé, nitidamente se movimentava um pouco pior, e assim, ele não estava conseguindo bater tão bem assim quanto em movimento, né? Mas ele começou a atacar mais, né? E ele jogou bem nesse aspecto. É um cara que pode fazer mais a questão das paralelas, um jogo ofensivo, mas é aquela história, não é o jeito que ele gosta de jogar. Mas é isso que talvez o russo vai precisar fazer. Vai precisar sacar bem e vai precisar tomar um pouco mais a atitude se quiser vencer o Alcaraz. Para mim, tênis para isso tem. São os únicos 2 tenistas com mais de 50 vitórias esse ano. Isso é impressionante. Ambos também têm um saldo de mais 40 vitórias em proporções às derrotas. Por exemplo, o Fritz tem 49 vitórias, mas ele tem 20 derrotas, né? Porque jogou muitos torneios, né? Então, assim, o Medvedev ele tem tênis.
Mas a questão é, ele vai fazer a estratégia correta? Eu acho que é aí que vai ficar o X da questão para enfrentar o espanhol, porque ele vai precisar fazer algo diferente do que fez nas últimas duas partidas se quiser ameaçar esse jovem tenista espanhol. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.